Olá, tudo bem? Eu quero falar um pouquinho para você sobre a TRI e por que a resina composta é um excelente material para realizar reabilitações complexas. Vamos dar uma olhadinha num caso. Então vamos dar uma olhadinha nesse caso, nessa paciente. Ela já perdeu bastante estrutura dentária, ela perdeu já bastante esmalte, tanto na vestibular como na palatina, e eu sei por que ela perdeu na palatina, por quê? Porque eu noto essas incisais bem transparentes, muito translúcidas. Então essa característica incisal mostra que ela perdeu bastante estrutura na palatina. E na vestibular eu vejo, que esse esmalte está muito fino. Também ela tem perda de elementos, ela tem extrusão dos dentes superiores, ela tem grandes desgastes nas regiões ali dos incisivos, Então essa falta do suporte posterior acabou ocasionando um colapso nessa região anterior, com esses grandes desgastes. Então é fácil enxergar nela a necessidade de reabilitação. E quando a gente pensa em reabilitação, a gente já pensa em cerâmica numa situação dessa, não é mesmo? Mas será que esse é o pensamento correto? Será que uma restauração cerâmica para uma paciente que já perdeu tanta estrutura de dente é a principal escolha? É a única escolha? É a primeira escolha de tratamento? Então, é isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. E para isso, quando eu chego numa situação dessa, independente também se for uma grande reabilitação, às vezes um elemento só, o que me faz pensar, o que me faz analisar como eu vou restaurar esse caso, são dois conceitos, tá? E eu quero falar um pouquinho desses conceitos para você. O primeiro conceito é esse conceito do ciclo da morte. O que seria o ciclo da morte? Então o ciclo da morte ele é assim, a partir do momento que você tem um dente e esse dente vai sofrer a primeira restauração dele, ele inicia um processo onde essa restauração, sempre que será trocada, ela será trocada por uma restauração maior, até o momento que pouca estrutura vai sobrar desse dente e não será mais possível restaurá-lo. E a única indicação será a extração desse dente, ou seja, o ciclo da morte ele inicia no momento que esse paciente começa a primeira restauração e termina com a extração dele. O que fala no artigo é que a gente pode tomar algumas decisões para poder reduzir a velocidade desse ciclo da morte, que a gente pode retardar essa morte do dente. Então, os procedimentos que nós podemos escolher para os nossos pacientes, eles podem acelerar o processo da perda desse dente ou podem retardar. Então é muito importante a gente ter conhecimento de materiais e técnicas apropriados para poder escolher eles de uma forma apropriada para cada situação, para que a gente consiga retardar o máximo possível a morte desse dente. Um outro conceito que eu gosto bastante é nesse artigo, onde se fala sobre ver quando você vai abordar sobre um dente, No caso aqui fala sobre férula, mas um dente endodonticamente tratado, E a questão do remanescente, mas eu vejo que encaixa para toda a situação, que é ver com o copo meio vazio ou com o copo meio cheio. Então, quando você tem um dente exatamente como esse, porém vital, mas com a mesma estrutura, com a mesma quantidade de estrutura perdida, a mesma quantidade de estrutura de remanescente mais vital, com a câmara pulpar íntegra, você já pensa de uma maneira conservadora, você já pensa na adesão, você já pensa nos benefícios que a adesão pode te dar, você já pensa em como você pode realizar essa restauração de uma maneira mais conservadora possível. Então, aí que está o grande dilema. O porquê, no momento em que você não tem mais a vitalidade do dente, você larga a mão de todos os conceitos atuais que existem de adesão, de todos os conceitos atuais de preparo mais conservador, mantendo a estrutura do dente, preservando o máximo possível de estrutura e principalmente o esmalte. Você larga tudo isso e parte para o tradicional de uma prótese baseada em retenção, em preparos totais, em pinos, em núcleos. O porquê? Então isso não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque nesse momento, no momento em que esse dente está mais destruído, que ele tem menos estrutura, é a hora que ele está mais fragilizado. E é o momento em que o material restaurador que você vai escolher para ele vai fazer diferença na longevidade dessa restauração. Por quê? Os materiais que nós temos hoje para restaurar, resina e cerâmica, eles têm características muito parecidas com o dente. Eles se comportam muito parecido com o dente. E o que isso vai trazer de benefício? Toda vez que você for morder, você vai ter uma distribuição melhor das tensões, você não vai ter concentrações de tensão igual quando você tem preparos retentivos, igual quando você tem pinos. Os núcleos e pinos, eles concentram tensões no dente, enquanto restaurações expulsivas adesivas, elas dispersam, elas não deixam concentrar essas tensões.
Então, restaurações expulsivas, restaurações em resina, em cerâmica, elas têm a capacidade de não apenas devolver a forma do dente, mas de reforçar aquela estrutura, de conseguir distribuir melhor essas tensões e deixar esses dentes mais resistentes. Então, por isso é muito importante, quanto mais destruído o dente estiver, mais conservador a gente pensar, entendeu? Então, vamos lá. Eu quero dar um exemplo a mais de como decisões impactam a nossa longevidade das nossas restaurações. Então, a gente tem esse artigo, e é um artigo que faz um acompanhamento durante 20 anos de mais de 5.000 onlys. E ele avalia como foi feito cada essa only para poder determinar quais são as técnicas que têm o maior índice de falhas, por exemplo. Quais são os procedimentos que você pode fazer que são mais seguros, que aumentam a longevidade das suas restaurações. E o que foi visto? O que está em amarelo e o que está em verde, eu quero puxar a atenção para você. Primeiro vamos falar do amarelo. Quando você tem as suas margens de dentina, você aumenta a chance de falha no período de 10 anos em 78%, comparado quando as suas margens da sua prótese, da sua restauração, elas estão em esmalte. Isso traz um impacto muito grande na questão dos preparos tradicionais que nós tínhamos, onde nós fazíamos preparos subgengivais, e quando a gente prepara subgengival, geralmente a gente não tem mais esmalte na margem, e o esmalte é fundamental para adesão. Antigamente a gente fazia um prótese cimentado com fosfato de zinco, o pensamento era outro, mesmo quando cimentava com ionômero, o pensamento era outro. Hoje não, é a adesão. E para a adesão, o esmalte, o substrato esmalte é fundamental para o sucesso. As margens de esmalte, a maior quantidade de esmalte possível para você aderir, você vai ter uma maior estabilidade, você vai ter uma melhor distribuição de forças entre restauração e dente, você vai ter uma maior resistência final, você vai ter uma restauração mais que você possa confiar mais, ok? Outra situação bem interessante é a questão do adesivo. Então você tem adesivos, por exemplo, que são adesivos onde vem tudo num frasco só, adesivos simplificados, né? E você tem adesivos que vêm em frascos separados, o primer e o adesivo. Então o primer adesivo vem no mesmo frasco e o outro ele vem em frascos separados. E foi visto de quando você usa adesivos em frascos únicos, tá? Quando os componentes estão num único frasco, a chance de falha são 142% maior do que quando você usa adesivos onde você tem os componentes em frascos separados. Então, por mais que você possa ter um acompanhamento dos seus trabalhos, você goste muito e veja que você tem um certo nível de sucesso utilizando frascos simplificados, né, adesivos com frascos simplificados, onde todos os componentes estão num frasco só, você tem que ter a consciência de que o outro tipo de adesivo, ele é melhor. Por quê? Porque quando você tem o primer e adesivo separados, você consegue ter maiores forças de adesão, você consegue ter uma estabilidade maior de adesão, a força de adesão é maior no momento em que você faz adesão e também após um certo período, ele se mantém mais alta essas forças e elas degradam mais devagar, então você tem uma adesão melhor. Se você tem um bom sucesso com um tipo de adesivo simplificado, eu posso ter certeza, eu posso te garantir que você teria muito mais sucesso com outro adesivo, com adesivo de frascos separados. Beleza? Então vamos voltar para o nosso caso, vamos dar uma olhadinha de volta. Olha quanta estrutura de dente tem, olha como quase não tem mais esmalte vestibular, como foi tudo praticamente na palatina, dos centrais foi, do lateral quase tudo, os caninos ainda tem uma boa quantidade. Mas se eu for realizar um preparo total nesse dente, eu vou acabar com o esmalte. E hoje, em adesão, o esmalte é ouro. O esmalte é tudo que a gente precisa. A gente quer o esmalte. Aí você vai falar assim para mim, não, Renato, mas calma lá, a gente pode fazer próteses conservadoras, a gente pode fazer laminados com a técnica de sanduíche, que a gente faz um laminado anterior, um laminado posterior e cola isso no dente. Beleza, é muito mais conservador e muito melhor do que preparos totais. Eu também faria isso, se eu fosse fazer cerâmica. Porém, vamos olhar de volta. Se você for fazer qualquer tipo de cerâmica, mesmo algo tão conservador como essa, você vai precisar de um preparo e você não tem mais estrutura para fazer um preparo. Lembrando que quanto mais você remover a estrutura do dente, mais frágil ele fica. E nesse caso, quanto mais você remover o esmalte, pior vai ser a adesão, pior vai ser a sua longevidade, pior vão ser as forças de adesão, maior vai ser a degradação. Então a gente precisa avaliar isso e entender que pacientes que têm os dentes, quanto mais desgastado é o dente do paciente, e não interessa se foi porque ele rangeu, se foi por questões ácidas,
se foi por trauma, mas quanto mais destruído esse dente, menor a necessidade de desgaste dele. Mais conservador você deve ser na sua abordagem. Por isso que a TRI é tão importante, por isso que reabilitar em resina composta é tão importante para situações como essa, porque você consegue ser realmente conservador, porque você consegue reabilitar uma paciente dessa sem qualquer desgaste no dente sadio, apenas removendo restaurações antigas e cáries que ela tem, sem necessidade de ter que tratar o canal nessas dentinas, né, nesses dentes anteriores, por exemplo, que já estão em dentista reacional ali, já praticamente já na câmara pulpar. Então é muito bom a gente ter uma opção que seja realmente tão conservadora como a resina composta. E daí você pode chegar para mim e falar, tá, mas numa situação dessa, a cerâmica não é o ideal? Aí eu vou te dizer, diz quem? Porque não existe uma bibliografia, um artigo científico que mostre que para reabilitações complexas você tem que fazer um material ou outro material. Não existe isso. O que existe são sugestões, opiniões pessoais de acordo com aquilo que a pessoa realiza. Agora, o que a gente tem? A gente possui diversos artigos que mostram que você tem uma grande longevidade das restaurações de resina. E essa longevidade, ela é tanto para restaurações diretas ou para restaurações indiretas em resina composta. E essa longevidade, por exemplo, em 10 anos, é muito parecido de uma mesma restauração que fosse feito com cerâmica. Então, a gente tem segurança nisso, para que quando a gente vai trabalhar com resina composta, a gente é capaz, claro que tem toda uma técnica que eu já vou falar com vocês, a gente tem todas as condições de realizar um tratamento tão duradouro e tão eficiente, além de belo, quanto uma restauração cerâmica. E isso é muito importante. Então, veja bem, quando a gente faz uma reabilitação dessa como resina composta, não é apenas reabilitar com resina composta. Isso aqui que a gente faz se chama TRI. Sabe o que é TRI? TRI é a técnica da resina inabalável. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque TRI, a nossa técnica, não é apenas você pegar uma matriz, é onde você copiou o enceramento do paciente, levar isso para a boca e transferir isso em resina para a boca do paciente. E pronto, acabou. Não, não é só isso. A nossa técnica, na verdade, é um método. É um método que abrange muito mais do que apenas uma reabilitação direta em resina. Então, ela inicia quando o seu paciente chega no seu consultório. Ela vai, desde o momento que o paciente pisa no teu consultório, você já começa a entender, enxergando o seu paciente, as necessidades que ele tem. Você tem uma anamnese estimulada, onde o próprio paciente vai te mostrar todas as deficiências que ele tem, problemas que o paciente nem percebe que ele tem, mas você vai conseguir identificar isso na anamnese para poder apresentar para o seu paciente. Você tem uma determinação precisa da DVO que o teu paciente precisaria ter e formas de identificar como tem que ser a posição ideal dos dentes, o TOPS Vision. Também temos técnicas de restauração, técnicas de adesão, vários conceitos que unidos criam-se essa técnica, a TRI. Então a TRI, a gente tem a segurança de reabilitar a resina composta pela TRI, porque a gente sabe que a gente percorreu todo o caminho necessário para equilibrar o nosso paciente na questão muscular, funcional e biológica, para que tenha um equilíbrio e que essas restaurações tenham estabilidade, junto com uma técnica precisa. Por isso que a TRI é tão fenomenal e por isso que a gente quer mostrar ela para você.